Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana um pouco impactada pelos eventos em torno de Donald Trump, uma vez mais. A semana começou logo com os mercados a receberem os resultados das eleições na Alemanha, onde, tal como esperava, CDU-CSU de Friedrich Merz ganhou as eleições com um pouco menos de 30% dos votos. A segunda força política, também, tal como apontado nas sondagens, foi o AfD da extrema-direita, com cerca de 20% dos votos, e mais abaixo tivemos então como terceira força política o SPD de Olaf Scholz. Isto acabou por dar, de alguma forma, o resultado esperado pelos mercados em geral, o que levou a fraco ou nenhum impacto nos mercados em termos gerais. O mercado agora está à espera, de facto, pelo governo que irá ser formado, provavelmente um governo de grande coligação entre a tal CDU-CSU e o SPD de Olaf Scholz. Claro que, mas foi o Donald Trump que mais impactou os mercados uma vez mais. Começou com um anúncio um pouco confuso relativamente a tarifas sobre o México e o Canadá, que começou por dizer que vinham só para 2 de abril, para um dia depois alterar e dizer que não, que as tarifas no México e no Canadá iam entrar em vigor dia 4 de março, ou seja, na próxima terça-feira, ao mesmo tempo que indicava mais 10% de tarifas sobre os produtos chineses e a possibilidade de 25% de tarifas sobre carros e outras coisas da União Europeia. Isto, claro que este sim teve mais algum impacto, nomeadamente nos mercados acionistas, que começam a temer, de alguma forma, as políticas demasiado protecionistas norte-americanas a nível global e com o dólar uma vez mais em ganhos. Entretanto, o que vínhamos a ter era os resultados da Nvidia, que, como sabemos, normalmente tem o poder de mover mercados. Desta vez não foi diferente, apresentou bons resultados, inclusive acima das expectativas dos analistas de Wall Street, mas ainda assim ficou aquém daqueles resultados fantásticos que têm habituado os investidores. Daí acabou por perder de imediato em bolsa cerca de 10%, arrastando todo o mercado tecnológico, todo o setor tecnológico, nomeadamente o mais ligado à inteligência artificial. Ao mesmo tempo íamos tendo, e fomos tendo no final da semana, mais dados económicos, nomeadamente a inflação. Na Europa, tanto em Espanha, França, Itália e Alemanha, antes dos dados agregados da zona euro na próxima semana, tivemos uns dados relativamente em linha com o esperado, portanto sem um impacto também relevante nos mercados. O Core PCE Price Index, a medida preferida do Fed à inflação, saiu um pouco abaixo do esperado, esperava-se à volta de 0,4, saiu 0,3 a nível mensal. A nível anual, portanto, a medida anual caiu dos 2,8 para 2,6, quando o mercado esperava 2,7. Claro que isso acabou por colocar uma vez mais aqui pressão sobre os mercados de alguma forma, que curiosamente não reagiram as expectativas em termos de taxas de juros do Fed aumentaram para mais cortes, mas isso não se fez ver, digamos, nos mercados acionistas, continuaram a cair, com os mercados obrigacionistas um pouco a subir, com as yields a caírem. Ao mesmo tempo, tivemos as minutas do Banco Central Europeu, que mostraram claramente que o Banco Central Europeu está na tal direção que Christine Lagarde falava e que outros também foram mencionando, ou seja, na inflação na direção dos 2% e, portanto, com as taxas de juros também nesse sentido, ou seja, a dar força para que continuem os cortes de taxas de juros. Isto depois de palavras como de Isabel Schnabel ou de Wunsch, que começam a colocar em dúvida se
haverão ou não haverão, se não é a altura de discutir a paragem dos cortes de taxa de juros na zona euro. Já na Reserva Federal, os diversos membros da FOMC que foram falando, que foram comentando o mercado, todos eles são de opinião de que provavelmente o Banco Central norte-americano irá manter durante mais algum tempo o atual nível de taxas de juros. Ora, isto acabou, tal como eu há pouco tinha acabado de dizer, por levar os mercados um pouco para alguma aversão ao risco, aqui um risco estragado, como eu costumo chamar, em que, como vemos por aqui, durante toda a semana as yields obrigacionistas estiveram em queda, isto com os mercados a procurarem ativos de mais refúgio e de menos risco, que são as obrigações, e a preterirem, digamos, as ações. A semana terminou, como todos nós vimos, com uma discussão na Casa Branca entre Zelensky e Donald Trump, o que criou ainda um pouco mais de alguma indecisão nos próprios mercados, acabou por, talvez com um sentido de risco, apesar de nos Estados Unidos os mercados acionistas até terem reagido bem nas últimas horas, o sentimento de risco aumentou um pouco para a semana que aí vem. Bom, no geral, os mercados acionistas esta semana tiveram negativos. E não nos podemos esquecer que também foi a última semana do mês, portanto, com um mercado, com um mês que acabou também ele um pouco para o negativo. Ora, no mercado semanal, os mercados acionistas a nível semanal, o que nós vimos foi perdas fortes na Ásia, nomeadamente o Nasdaq, que liderou o Nikkei, que liderou as perdas a perder mais de 4%. O Nasdaq, apesar da recuperação nas últimas horas, mesmo assim acabou por esta semana perder mais de 3%, à volta de 3,5%. Na Europa, os mercados esta semana estiveram mistos, entre ganhos e perdas. O DAX sobressaiu no lado positivo, ganhando esta semana cerca de 1%, um pouco menos de 1%. Já no mês, no geral, foi bastante negativo, mas tivemos aqui assim algumas nuances. Isto, por exemplo, na Ásia, os mercados na China que tiveram ganhos relevantes. Vemos aqui assim o Hang Seng de Hong Kong, que durante o mês de fevereiro ganhou mais de 13%. Na Europa, curiosamente, apesar da ameaça constante das tarifas, também foi um mês positivo, em que tivemos aqui o Eurostoxx e outros, o DAX, por exemplo, em máximos históricos, e o Eurostoxx a fazer 4,5% durante o mês de fevereiro. Já, por exemplo, o Nikkei, isto na outra parte dos mercados asiáticos, que não foram os chineses, caiu, liderou as perdas ao cair 5,7%, e nos Estados Unidos os principais índices do Wall Street também caíram durante este mês de fevereiro. O Russell liderar essas mesmas perdas, a perder mais de 5%. Por cá, o PSI foi dos que ganhou durante o mês de fevereiro, ganhou aqui um pouco mais de 4%. Já esta semana também foi, digamos, dos que ganharam esta semana. Também teve um desempenho positivo maior do que 1%. Isto apoiado, digamos, pelos ganhos fortes da NOS, que quase com 13% de valorização durante esta semana, e por outro lado a EDP, que perdeu aqui 3,5% durante esta semana. No mercado cambial, o dólar foi o grande ganhador numa semana de aversão ao risco como esta que vimos aqui, em que veio de níveis que chegaram a ir ligeiramente abaixo de 106 para terminar ali à volta dos 107,50 aproximadamente. Já o euro-dólar, que começou a semana
semana à volta dos 1,05, ligeiramente abaixo, chegou a fazer quase um máximo do ano, esteve muito perto dos máximos do ano, que estão a 1,0533, mas acabou a semana aqui assim abaixo de 1,04 uma vez mais. Não é uma grande volatilidade para os acontecimentos que têm vindo a suceder, no entanto é relevante esta queda do euro-dólar durante esta semana. Já o dólar-iene inverteu um pouco a tendência que tinha tido do iene a valorizar, do dólar-iene em queda, com o dólar-iene que chegou a negociar abaixo de 149 e no final da semana chegou muito perto de atingir os 151 ienes por dólar. Obviamente com as tarifas a aproximarem-se para o México e para o Canadá, as duas divisas estão novamente sob pressão. Ainda assim, o peso mexicano tem aguentado relativamente bem, isto talvez fruto que haja um pouco mais de discussões, um pouco mais da possibilidade de acordos, pelo menos aparentes, com os Estados Unidos relativamente às tarifas, e o dólar México acabou por andar ali assim, a paridade entre o dólar e o México e o peso mexicano andou ali à volta dos 20,40, 20,50. Já o dólar Canadá foi uma subida constante, ou seja, uma queda constante do dólar canadiano, que está a atingir novos máximos aqui acima dos 1,44. Claro que também toda a aversão ao risco que se sentiu, esta pressão sobre os mercados, acaba por levar também pressões às moedas emergentes, e tivemos o real brasileiro como a principal vítima esta semana, que foi o que mais perdeu, e perdeu aqui mais de 2,5% contra o dólar durante esta semana. Também os mercados de commodities sofreram pressões desta aversão ao risco que vimos a sentir durante esta semana, inclusive o ouro que registrou um novo máximo, em torno daqueles máximos que tem vindo a fazer, já vinha da semana passada, à volta acima dos 2.950 dólares por onça. No entanto, esta semana acabou por perder aqui cerca de 3% naquilo que poderá ser entendido como algum profit taking, como alguma tomada de lucros por parte do mercado. Os preços do petróleo também caíram. O Brent esta semana caiu aqui cerca de 2%. Isto quando no ano o WTI, por exemplo, norte-americano, no mês caiu 3,8%. E o ouro, apesar desta perda forte da semana passada, ainda assim durante o mês de fevereiro ganhou 1%. De notar que neste ano, ou seja, desde o princípio do ano, o ouro já ganhou a cerca de 8%. A semana que começa vai ser uma semana, provavelmente, em que vamos continuar com mais Trump, com o Banco Central Europeu, com dados dos Non-Farm Payrolls, do mercado de trabalho norte-americano, e ainda com a China, com as duas sessões. O mercado vai estar atento ao que é que vai acontecer, qual é o desfecho desta situação com a Rússia e a Ucrânia, agora que as tensões entre os Estados Unidos e a Ucrânia voltaram a aumentar, isto numa altura também em que vamos ter esta semana a decisão se vão entrar ou não vão entrar em vigor as tais taxas de 25% sobre o México e sobre o Canadá na terça-feira, dia 4. Vamos ter as duas sessões na China, onde o mercado vai estar atento a esta reunião, uma reunião onde a China marca o objetivo para este ano, para 2025. O mercado está à espera que provavelmente o Xi Jinping vá manter o tal crescimento económico à volta de 5%, isto numa altura em que vamos tendo mais problemas em termos da procura externa, portanto, e a China vai ter que voltar mais para a procura doméstica para continuar a crescer. O mercado irá estar certamente atento a ver se há algumas ajudas, digamos, por parte do governo chinês ao mercado para que esse objetivo dos tais 5% que o mercado está à espera de ouvir seja atingido em 2025. Vamos ter o Banco Central Europeu, o mercado não está à espera de outra coisa que não seja um corte de 25 pontos base na taxa de juros. No entanto, a grande questão é se vão continuar a cair ou não vão continuar a cortar as taxas ou não vão continuar a cortar as taxas. A discussão já de alguma forma começou a ficar aberta sobre se vai haver uma interrupção do ciclo de corte de taxa de juros ou não.
há aqui uma situação que é, na declaração de política monetária, tem-me aparecido que as taxas de juros ainda estão em território restritivo. Vamos ver se isso ainda se mantém ou não. Se se mantiver, o mercado vai entender isso como que as taxas de juros vão continuar a ser reduzidas por parte do Banco Central Europeu, mas caso essa restritividade seja retirada da tal declaração, provavelmente o mercado vai entender isso como a possibilidade de haver aqui assim, pelo menos uma suspensão deste ciclo de cortes de taxa de juros por parte do Banco Central Europeu. A nível de dados económicos, o grande dado económico, obviamente, desta semana são os dados do mercado de trabalho norte-americano, nomeadamente os do último dia da semana, os non-farm payrolls, onde o mercado está à espera, depois dos 143 mil do mês passado, que este mês ele venha mais ou menos em linha com esse mesmo número, talvez um pouco abaixo. O consenso está ali à volta dos 140, 135 mil novos postos de trabalho, isto quando também está-se a descontar que a taxa de desemprego se mantenha nos 4% e que haja alguma desaceleração no crescimento salarial, que no último mês mostrou 0,5% e este mês o mercado está à espera de 0,3%. Por fim, vamos ter aqui sim mais alguns resultados, nomeadamente a Aramco da Arábia Saudita, a Broadcom norte-americana ou a Lufthansa e a Bayer na Europa. Vai ser uma semana obviamente mais calma em termos de resultados do que foi a semana anterior. Bom, e por hoje é tudo. Desejo a todos uma boa semana, bons negócios e eu estarei cá para a semana com mais um Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!